Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Feliz Dia dos Pais, primeiramente, né? É uma data comercial, mas é sempre bom ter um dia pra gente lembrar, né, da importância dos nossos pais, da importância da paternidade dentro da família, né? Da referência do papel de pai. Então, mesmo sendo Dia dos Pais todos os dias, é muito legal ter um dia pra gente lembrar disso. Eu queria partilhar um pouquinho com vocês sobre o que Deus me provocava hoje, né? No meu estudo e também nos meus pensamentos. Eu tava conversando com um amigo meu a respeito do vídeo que eu fiz sobre o aborto, né? E expondo alguns pontos, né, que ele pensava e expondo alguns pontos que eu pensava, né? E aí foi muito interessante porque eu comecei a refletir o quanto realmente é uma questão muito complexa. E não só a questão do aborto, mas questões sociais, né? E Deus começou a me fazer pensar em quantas coisas elas são muito mais abrangentes e o quanto certas situações elas chegam num limite para fazer a gente pensar, para meio que chacoalhar a gente, né? Porque o aborto, ele é uma resposta desesperada, né? Por uma falta de caminho, assim, a ser seguido, né? No sentido de respaldo social, né? Um respaldo, na minha opinião, viu, gente? Eu tô falando da minha opinião e você pode com certeza ter outra opinião, né? Mas enquanto uma mulher, ela tem que se sentir assim, não se sentir bem para ela ter vontade de ferir, né? Algo que foi feito, que aconteceu, que acontece no corpo dela, né? Não vou dizer, por exemplo, que é algo natural, porque, por exemplo, um aborto, uma gravidez pode vir de um estupro, né? De uma violação e todo uma violência, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, o aborto é algo muito invasivo e não é uma coisa gostosinha pra mulher, né? Então, quanto que para chegar nesse ponto, né? A mulher pode, por exemplo, eu não quero ter filhos, não quero, pode ter a ideia que ela tiver para justificar o aborto, mas o que eu tô querendo dizer é que é uma coisa invasiva e o quanto que a pessoa precisa chegar num ponto de se submeter a essa questão invasiva, né? E de não ter um respaldo para pensar em outros modos, né? Tipo, de lidar com essa situação que não machuque ela mesma, né? E também que pense na vida, né? Porque eu tenho essa percepção de que é uma vida. E aí isso me fez pensar muito, né? E no quanto, tipo, a gente chega é, em alguns pontos que a gente não precisaria é, chegar, né? A gente chega nos pontos que se a gente olhasse para o outro mais, a gente poderia, é, sei lá, a gente poderia resolver de outra maneira. Mas é que a gente vai. Eu tô pensando assim, peguei o aborto como exemplo, mas pode ser muitas outras coisas, né? A gente vai vivendo nessa indiferença social, sabe? Talvez se a gente olhasse para a mulher de um jeito diferente, talvez se a gente valorizasse a pessoa da mulher de um jeito diferente, né? E e aí Deus me provocava isso, né? O quanto essa questão, como muitas outras questões, ela é um grito de socorro da sociedade, da humanidade, para que nós voltemos a caminhar juntos, né? Porque o que a gente encontra hoje é muito individualismo, muita sujeira, muita ganância, todo mundo querendo passar por cima do outro. E, e eu tô falando isso pessoalmente, sabe? Eu não tô falando isso tipo, ai, todo mundo quer passar por cima de mim. Quantas vezes eu precisei me adaptar a esse sistema, né? Quantas vezes a gente vai aprendendo a sobreviver nesse sistema. E o que Deus coloca no meu coração hoje
é que a gente não deve se adaptar, né? É claro que todo sistema de governo tem coisas boas, coisas ruins, né? O capitalismo, o comunismo, várias coisas. Eu não tô entrando nesse mérito de jeito nenhum, eu não tô falando de sistemas de governo, é, mas assim, procurar, que a gente procure, né, não viver mais nesse individualismo, lutar contra esse individualismo, essa coisificação e que faz a gente ficar tão, né, tão alheio uns dos outros, né? Que faz a gente ficar ter que esperar algo chegar a uma fase que em que a gente precise gritar, em que as coisas precisam ser gritadas e chegar a pontos extremos, sabe? Para que a gente possa tomar alguma atitude. E não é isso que Deus quer, sabe? E eu tô falando muito pessoalmente, porque eu sou uma pessoa muito individualista, que eu aprendi que eu muitas vezes, tipo, e a vida me ensinou, sabe? A muitas vezes a caminhar sozinha, a resolver tudo, porque a vida cobra, a sociedade cobra da gente. Mas Deus não é assim. Deus, ele chama a gente para uma vida em comunidade, para uma vida em conjunto, né? E junto é muito difícil, né? Por que que é muito difícil? Porque a gente precisa abdicar do que do nosso individualismo, dos nossos sentimentos, muitas vezes, em prol de um grupo, em prol de uma causa. E muitas vezes as nossas diferenças elas nos separam. Muitas vezes, quando a gente abdica de nós, a gente perde os olhos humanos, né? A gente não consegue alcançar o que a gente quer, ou de alguma forma a gente se sente fraco. As pessoas olham para nós de alguma maneira como fracos, né? Isso vai fazendo com que a gente queira mais e mais viver sozinho, resolver as coisas sozinho, pensando que nós não podemos contar uns com os outros. Mas é muito louco como na verdade, quando a gente se fecha, quando a gente fica nesse movimento individualista, por mais que a gente consiga resolver algumas coisas e que a gente se torne muito bom, eu me tornei muito boa em, tipo, identificar as coisas e ser estrategista, a hora que eu falo, a hora que eu não falo, a hora que eu saio, a hora que eu entro. Mas, apesar de eu ser extremamente boa, eu estou perdendo essa questão que é muito do ser humano, de ser um ser que se relaciona, um ser que tem empatia pelo outro, um ser que é complementado pelo outro, sabe? Porque ninguém é bom completamente sozinho. Por mais que a gente consiga alcançar coisas sozinho, e por mais que às vezes o mundo coloque isso na nossa cabeça, sabe? Que nós precisamos ser sozinhos para alcançar a felicidade, coisas assim. Isso não é verdade, porque o que que é a felicidade, cara? A felicidade é você conseguir se doar pro outro, é você conseguir estabelecer um relacionamento de amor, sabe? Então, e aí o que Deus me falou muito forte é que ele não vai tirar os problemas, sabe? Que muitas vezes a gente pensa, nossa, mas a gente é individualista porque a gente entende que dá muito trabalho junto, que tem muitos problemas, muitas diferenças. E Deus fala assim que para mim que ele não vai tirar essas diferenças, mas ele vai moldar o nosso coração para que nós possamos aprender com essas diferenças, para que nós possamos crescer com essas diferenças. Então, é muito saudável a gente a gente se relacionar com pessoas diferentes e a gente olhar para essas questões que estão gritantes, não com uma revolta ou algo que a gente precisa reprimir, né? Num sentido de, ai, vamos proibir, não fala mais disso, não, mas num ato de realmente de se colocar questionando, né? O que eu, Ana Beatriz, como cristã, não estou fazendo, o que eu não estou fazendo para alcançar essas pessoas, sabe? Por que que precisaram gritar, precisou chegar então em momentos assim de tanto angústia, por que que eu não olhei isso para isso antes, sabe? E Deus fala
se a gente colocar, porque às vezes parece impossível quando a gente começa a pensar, né? Quando eu começo a pensar. E Deus me fala assim que se eu me disponho a caminhar em comunidade, se eu me disponho em ter paciência de conviver com as pessoas e de construir algo junto com as pessoas, sabe? Por mais que seja muito, muito mais difícil, Deus fala que para mim que ele pode com todos os impossíveis e que ele vai tirar flores, frutos de todas as nossas questões, de todas as nossas diferenças, que ele vai moldar o nosso coração nesse sentido mesmo, sabe? Para que nós possamos caminhar juntos. É, e e crescer a partir das nossas diferenças, sabe? E crescer a partir do outro, a partir dessa entrega, não mais dessa indiferença. Então, é isso que Deus estava ministrando comigo no meu coração hoje. Que eu possa deixar a Ana Beatriz morrer e olhar para o outro, não num sentido de anulação, sabe? Mas num sentido de, cara, o que que eu posso fazer para essa pessoa, sabe? Para essa pessoa ela se sentir amada, o que eu posso fazer por ela. E às vezes são coisas tão simples, sabe? Para que precisa chegar num ponto de precisar uma intervenção estatal, de precisar de uma lei, se nós podemos cuidar das nossas mulheres, sabe? De nós, que nós podemos, sabe? Não tô falando do aborto especificamente, mas tem várias outras questões, né? Então, que a gente não possa fechar os olhos e achar que tá tudo certo, quando não tá tudo certo, sabe? Quando a gente pode dar mais, a gente pode fazer mais, quer dizer, eu posso fazer mais. E eu espero, hoje foi um vídeo mais down, assim, mas é que realmente eu me senti muito impactada por isso, sabe? Eu ando tendo muito essa questão da coletividade, de como eu, por muito tempo, estou tentando resolver as coisas sozinha e que Deus não quer isso, sabe? Deus precisa que nós sejamos um só corpo, sabe? Um só espírito. Então, eu espero que isso tenha caído no coração de vocês, que eu tenha conseguido me fazer clara. E Deus abençoe muito, muito vocês. Vocês tenham um excelente dia, curtam seus pais. E um beijão. Salve Maria. Tchauzinho.